Tá gravando o negócio aqui? Tá gravando? Meu Deus. Alô, alô. Oh, cara, o microfone transforma você. Puta merda. Cara, eu queria mandar um abraço pra todo o meu povo lindo. A gente tá aqui nos estúdios do Armazém. Um abraço pro meu povo lá do Botiatuvinha, da Vila Osternac, do Japão, lá o japonês. Todos os nossos ouvintes, né? Nós estamos aqui também com os nossos internautas e mandaram uma pergunta aqui pro Mário. Mário, Aninha Tequileira quer saber. Você, sendo fotógrafo cristão, aceitaria fazer um ensaio sensual? Sai daqui, cara. Deu um probleminha aqui nas nossas gravações aqui, então vamos pro nosso comercial, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Sai daqui, mano. Ninguém quer. Então dá, né? Então assim, né? Há algum tempo já, umas outras vezes, a gente eu falei um pouco sobre o pecado capital e os 7 pecados capitais e um pouco a respeito disso, assim, daí o Cristiano pediu para eu trazer alguma coisa hoje, assim, e daí eu fui ver minhas coisas que eu tinha escrito, achei uns negócios lá, e hoje eu queria falar um pouco sobre gula. Porque gula é um assunto meio tenso de tratar, assim, porque é difícil você saber a hora que você tá, sei lá, você tá comendo e passa pra gula, né? É um negócio meio complicado, assim. Daí eu tava tentando achar uns versículos para embasar isso. Daí eu achei meio ridículo fazer isso, né? Depois lá no Google, lá, versículos que falam de gula. Daí, putz, né, cara? Daí eu ia chegar aqui e falar, ó, a Bíblia fala de gula. Daí eu falei, deixa pra lá versículo, né? Então quem trouxe a Bíblia, não vamos usar, né? Porque, tipo, vai ser meio, tipo, dá a impressão, assim, que daí eu fiquei com uma impressão de que eu vou querer convencer os outros que a gula é pecado através de um versículo bíblico que eu achei no Google, que eu nem tinha lido antes, sei lá, né? Daí deixei meio quieto. Então, na verdade, assim, eu não preparei, assim, uma mensagem, assim, um devocional, uma pregação. Acho que podia ser mais um bate-papo a respeito disso, assim. Uma, porque eu sou completamente leigo, assim, teologia, em assuntos bíblicos aprofundados, assim. Toda a minha visão e toda a minha formação cristã é mais superficial mesmo, é aquilo que eu aprendi lá na escolinha dominical, aquilo que eu vi nos cultos e tal, e nunca tirei tempos para estudar a Bíblia e tirar conclusões mais firmes e falar com propriedade a respeito de algum assunto, assim. Então, na verdade, eu precisava mais da ajuda de vocês, assim. Então, eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir aqui para não me perder, porque se eu for ficar falando pela minha cabeça, eu vou ficar viajando, não vai rolar. Então, assim, eu estava pensando, né, por que a gula é pecado, né? Por que os monges do Egito resolveram pôr a gula dentro dessa lista dos 7 pecados, que para eles essa lista, assim, era, assim, os pecados mais cruéis, que mais causavam dano ao ser humano. E por que eles resolveram pôr a gula dentro dessa lista, né? E como eu já falei outras vezes, assim, a lista dos 7 pecados capitais é para a gente fazer uma autorreflexão de nós mesmos, né? Para ver para a gente olhar para dentro de nós e ver o quanto ser humano nós somos, e o quanto bicho nós somos, né? Eu acho que a lista tem esse poder, assim, todos os 7 pecados capitais é para você tentar tirar a base do quão humanizado você está deixando de ser, que é o que aconteceu com o povo cristão na época, né? Começou a deixar valores de lado, começou a envolver a religião com a política e se corromper dentro de um monte de situações, e os monges daquela época fugiram e fizeram isso para tentar continuar sendo humanos, para não deixar o lado bicho que todo mundo tem dentro de
se aflorar, crescer, né? Então, assim, eu acho que a comida, é óbvio que a gente não come só para satisfazer o corpo, né? A comida envolve todo um prazer, né? Toda uma satisfação. Tipo, e acho que a felicidade que todo mundo busca, assim, ela tá muito associada ao prazer, né? Ao sentir prazer. E esse sentir prazer, acho que é uma das coisas mais perigosas, assim, dentre as paixões do homem, essa busca do prazer, esse sentir o prazer, né? E dentro dos prazeres, os mais difíceis de ser controlados são aqueles prazeres físicos, quase que fisiológicos, que é você comer, que é uma necessidade, o sexo. Então, eu vendo um pouco a respeito de gula e tentando refletir, pensar, assim, e uns meses atrás eu falei mais ou menos dentro disso, mas daí a respeito da luxúria, que era a respeito do sexo, e a gula, assim, a gula e o sexo têm características, assim, muito semelhantes, assim, e muito parecidas, né? Então eu estava tentando buscar, assim, uma definição de gula, assim, não que eu tenha achado, né? Mas eu vejo que a gula é uma busca desordenada pelo prazer, o comer e o beber de forma desordenada. Em um determinado momento a gente começa a comer não mais só para sentir a saciação física, né? A gente começa a comer para sentir um prazer, e essa busca pelo prazer, aquele momento que você fala, pô, aquela vontade de comer um negócio diferente que eu não sei o que é, né? Tipo, é uma busca pelo prazer que você não sabe o que é, mas você quer sentir aquilo. Então eu vejo assim, se a gula é uma busca desordenada pelo prazer, então acho que a gula não tem mais a ver com você comer pouco ou você comer muito. Acho que a gula não está associada à quantidade de comida, à quantidade de bebida que você ingere. A gula acho que está mais associada a essa busca desordenada do prazer que não tem a ver com quantidade. Não é o quanto você come, mas sim o porquê. E o porquê é porque a gente precisa sentir essa satisfação, esse prazer, né? Então, acho, por que a gula é pecado, né? Porque a Bíblia fala da gula em vários versículos que eu não quis trazer. Por que os monges resolveram colocar a gula na lista dos 7 pecados capitais? E eu vejo que a gula é um pecado que tem o poder de nos transformar em bicho, em fazer a gente se desumanizar. Então, assim, por exemplo, sei lá, um gourmet, um cara que manja de comida, ele vai desfrutar da comida. O glutão, ele vai devorar a comida, né? O gourmet, ele aprecia, ele sente o cheiro, ele vê o formato, ele dá tempo ao prazer, ele experimenta a bebida. E o glutão, ele só devora, ele só bota para dentro. Daí, estamos lá nos Dois Corações, lá comendo empadinha, daí fala, pô, cara, você viu que massa que essa empadinha tem formato de barquinho? Daí o cara, porra, nem vi, o cara já comeu, já devorou, tipo, não viu se tinha formato nenhum, o gosto, dane-se, né? Então, acho que assim, o beber, o beber e o comer, passa daquele estágio do prazer, da satisfação, de você sentir, viver aquele momento em comunidade, ou sozinho, ou com os amigos, assim, né? Em outras palavras, quando a gente tem essa busca desordenada por esse prazer, a gente começa a se tornar bicho. Por exemplo, você vai... Várias vezes a gente já comeu, que eu curto demais lá na casa da Letícia, é aquele canudinho de doce de leite, né? Pô, cara, o primeiro canudinho de doce de leite, cara,
É a sensação da vida entrando no teu corpo, cara. Você fala, nossa, velho. Mas quando você tá no 36º, tipo, já não tem gosto de doce de leite, já não dá aquela satisfação, você já não tá mais curtindo aquilo como no primeiro, né? Então, eu acho que a gula, ela traz uma grande ilusão. Acho que ela é um pecado que nos ilude. Porque a gula nos ilude quando a gente quer matar a fome da alma alimentando o físico. Isso não é possível. A gula nos ilude quando a gente quer matar a nossa ansiedade com chocolate. Eu acho que aí que é o ponto da gula, assim, né? Eu acho que gula se torna uma ilusão quando a gente quer matar a fome da alma alimentando o físico. E não é possível matar a ansiedade, depressão com açúcar, né? Então a comida não tem o poder de satisfazer a alma, né? Então eu vejo que a gula também é pecado porque ela começa a inverter valores, começa a fazer você pensar de forma invertida. Por exemplo, você tem um casamento para ir, você não pensa assim, pô, eu sou muito egoísta para ir nesse casamento. Tipo, isso não existe, né? Tipo, você fala, nossa, eu tô com 2 quilos a mais para ir no casamento, pô, e vestido e a roupa. Daí você pensa, pô, bom seria se fosse só 2 quilos, né? Mas não, às vezes é mais, né? Então, assim, ela começa a inverter valores, você começa a pôr o corpo e a gula envolve toda essa padrão estético e tudo isso que a gente vive hoje atualmente, essa busca pela aceitação, pela aparência, e a gente começa a viver aquela gula da delicadeza, assim, aquela gula de tentar mostrar que a gente é controlado. Daí você já tomou 7 copos de Coca-Cola, daí você fala, não, só mais 2 dedinhos aqui, tipo, porra, você sabe que o 8º copo é exagero filho da mãe, assim, mas você quer mais 2 dedos daquilo, né? Tipo, você já comeu 30 pedaços de pizza, mas pergunta se o teu camarada quer dividir mais um, né? Você sabe que o próximo é exagero. Então, assim, quando eu falo isso, tipo, eu tô falando de mim, né? Porque eu sou assim, né, cara? Putz, cara. Então, e a gula envolve todo o lado inverso da gula, né? Aquela dependência da comida, não só no fato de sentir prazer em comer, mas o prazer em não comer. Aquela pessoa que vai pro lado inverso da gula e vê em todas as frituras a caloria. E eu também sou assim. Então, você vai no mercado e acontece que é a gula que está dando um norte para as tuas atitudes. É toda vez que a gente fica neurótico vendo o rótulo de embalagem para ver quantas calorias tem aquilo. E todas as vezes que eu faço regime e dieta, é o maior sinal de que eu sou um glutão, né? Porque acho que a dieta e o regime é indícios de uma vida desregrada na alimentação e uma busca desordenada nisso, né? Então, e a vida se resume naquilo que a gente pode e o que a gente não pode comer, e que no final acho que a gente pode comer tudo o que a gente quiser e sentindo prazer em tudo, mas sem deixar chegar no 20º canudinho de doce de leite, né? Então, assim, eu vejo assim, qual que seria assim o contra a gula, assim, o que é possível eu fazer para vencer isso, assim? Eu acho que a palavra que eu encontrei mais adequada, assim, seria uma temperança, assim. Eu acho que a temperança é a virtude de você conseguir permanecer senhor dos teus prazeres sem deixar aquilo te tornar um escravo. Acho que a temperança é você conseguir fumar 1 cigarro em vez de fumar 5 carteiras. Acho que a temperança é você conseguir sentir prazer numa latinha de cerveja em vez de você precisar ficar bêbado. Acho que é esse que é o lance
de você cometer o pecado da gula ou não cometer. Não é a quantidade de cigarro, ou de álcool, ou de comida, mas é o prazer que você sente nisso, é a busca do prazer desordenado nisso. Eu acho que eu não consigo chegar assim em conclusões, eu não consigo chegar em conceitos certos, assim, mas eu queria encerrar lendo aqui um pedaço de um negócio que eu escrevi, e depois a gente ter a oportunidade de conversar mais a respeito disso, cada um poder dar a opinião e o que acha, e se tudo isso é uma viagem, né? E porque, tipo, falar de gula e falar de comida é difícil, porque cada um tem um parâmetro, cada um tem um tamanho e as suas necessidades. E, sei lá, eu não ouço falar de gula na igreja, eu não ouço... A gente sempre fala num tom de brincadeira, né? Mas, cara, não é brincadeira, né? Tem algum segredo por trás disso, porque senão não ia estar nos 7 pecados capitais. Na época dos monges do Egito, assim, tinha, tipo, imperadores romanos, assim, que eram totalmente entregues à gula, a ponto de contratar escravos para ir na frente deles andando de costas só para carregar a barriga do cara, para ele não ter problema de joelho, não ter fadiga, não ter falta de ar. Então, assim, existe um motivo para a Bíblia falar disso e para os monges da época terem falado a respeito disso. E eu queria encerrar lendo aqui esse pedacinho. Existe coisa mais simples que matar a sede, mais fácil do que satisfazer uma barriga vazia, ou mais fácil do que satisfazer um desejo sexual, mais limitado do que os nossos desejos naturais. Não é o corpo que é insaciável. A insatisfação é um problema na imaginação, na mente. Temos sonhos maiores do que a barriga. Satisfazer o estômago é fácil, difícil é satisfazer a alma. É isso.